Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que acompanha aqui Pretrafro, Movimento Pretrafro. Olha só que alegria, mais uma vez trazendo aqui pautas importantes, diálogos importantes e colaborativos para a nossa vida, para a nossa sociedade, no sentido de impactarmos principalmente a nossa comunidade preta, parda, negros e negras, homens e mulheres, pessoas, né, pretos também não pretos, porque a gente, né, esse diálogo é para todos, né, que precisam também aí receber estas informações tão importantes que a partir daqui desse processo, desse movimento formativo, informativo, esse papo dialogado, papo legal, reto também, nós temos condições aí de ajudar, né, e transformar principalmente a nossa sociedade, impactar a nossa sociedade. Hoje nós estamos recebendo aqui um trio maravilhoso que, olha, tem muito bate-papo aqui pela frente. Eu quero começar apresentando a Ana Martins, que é graduada em licenciatura em Filosofia, bacharel em Design pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestra e doutoranda em Filosofia pela mesma instituição, cofundadora do Coletivo de Estudantes Negros da PUC Paraná, onde também eu estudei, viu, gente? Também trabalhei na PUC Paraná, e do Núcleo de Pesquisadoras Negras ABAUMI, né? Também compõe a comissão da representação discente da ANPOF. Eu não sei se eu falei correto, ANPOF, né? Mas aí nós vamos conversar. Seja muito bem-vinda, Ana Martins. Obrigada pelo convite. Também quero aqui apresentar ela que está online conosco. Eu vou primeiro, professor, apresentar as mulheres, né? E aí depois venho para a apresentação do senhor, né? Eu tive a grata satisfação de conhecê-la em Brasília, em encontro de imersão sobre letramento racial. Depois disso eu não larguei mais ela, viu? Sempre quero trazê-la aqui para o Paraná mais vezes, né? Para o Brasil, onde a gente estiver. Eu estou falando de Janine Rodrigues, que é educadora, escritora, psicanalista, fundadora do Piraporeando, que atua em prol da equidade de gênero, classe e raça, com foco nas relações étnico-raciais, formada em gestão socioambiental com especialização pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, considerada pela Forbes, olha só que chique isso, gente do céu, show de bola, uma das 12 pessoas negras inovadoras que estão elevando a educação no Brasil, considerada pela Forbes também uma das 13, né, mulheres, 13 é o meu número, que sou 13º filho, viu, Janine? 13 mulheres que usam a tecnologia para mudar o mundo. Conselheira da Bet Educar, Prêmio Destaque Artístico-Cultural da Sociedade Europeia de Belas Artes na Áustria e o Prêmio Latino-Americano de Excelência pela Academia de Letras de Rosário, na Argentina. Prêmio também Eloneida Stewart, em 2018. Prêmio Tarsila do Amaral, SEMEC, FAPESP, né, a CESP, eleita pela BIT, uma das maiores lideranças em diversidade e educação da América Latina e Caribe. Autora de 8 livros, 5 peças, um curta e uma série animada. Gente do céu, essa é Janine Rodrigues, meu Deus, seja bem-vinda, Janine. Muito feliz de estar aqui, estou aqui pensando, dormir pra quê, né? Precisa, né? Precisa, né? Eduardo também tá nesse bando aí, nesse grupo de pessoas que fazem mil coisas. E é bom também. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Que bom. Eu digo assim, olha, o pessoal fala, tem que descansar, tem que dormir. Eu falei, deixa para a eternidade. Enquanto não chega a eternidade, a gente tem que preparar e fazer muito e trabalhar muito, não é? E aqui também temos a participação. Deixa eu ver se já chegou aqui, Carol. Já veio já do professor? Né? Deixa eu pegar aqui, gente, a bio do professor, porque também é bem longa, viu? Meu Deus do céu. Não, está resumida. Está resumida? Né? Vamos usar aqui, deixa eu puxar aqui, porque é muita informação, mas o currículo, ele falou que está resumido, mas o currículo é grande, viu? Olha, ele possui graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestrado em Educação pela Universidade também Federal do Paraná e doutor em Educação pela Universidade Federal do Paraná, né? Atualmente é professor,
pela Secretaria Estadual de Educação do Paraná, professor da Pontifícia Universidade Católica. Que mais, né? Tem experiência na área de educação, com ênfase em filosofia deixa eu pegar aqui, em filosofia da educação, direitos humanos, participou de livros. Recentemente recebi um artigo seu, né? Lindíssimo artigo que você escreveu, né, professor doutor, e coordena o grupo de estudos de pesquisa da PUC Paraná. E suas pesquisas têm privilegiado temas como decolonialidade e relações étnico-raciais e indígenas. E aí o currículo dele aqui segue, meu Deus do céu, eu não vou ler, porque depois você pode entrar no Lattes, professor doutor Sérgio Luiz do Nascimento. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Eu costumo dizer que a gente não tem Instagram, nem Facebook, a gente tem curriculatos para alimentar. Então, quando as pessoas isso é Instagram, poxa, não tem. E olha que eu falar que não tem Instagram hoje, né? Já está no processo também de desprendimento. Né? Processo, já evoluiu. Já evoluiu. Ele é uma pessoa evoluída. E quando a gente fala que não vai usar o celular, que vai deixar o celular do lado, a gente já fica assim, né? Já dá aquela... alguma coisa está faltando, porque hoje o celular faz parte, a gente está aqui todo o tempo. Mas, né, tirando aqui toda essa brincadeira inicial, essa apresentação, né, é uma alegria recebê-los aqui no Pretrafro, não é? E é com o Eduardo Filho que vos fala, para a gente dialogar. Eu quero começar escutando também, né, e provocando aqui esse grupo maravilhoso de professores, doutores, pesquisadores, mentes pensantes que estão impactando a história do Brasil e deixa o nosso povo, porque nós rompemos a bolha, né, e estamos, né, também cooperando, fazendo um processo cooperativo para a compreensão da sociedade brasileira em relação a nós, população negra, né, que por muitos anos estivemos aqui recentemente juntos, né, Janine, você aqui no Paraná com a gente, refletindo essa dimensão da mulher, do homem negro, do jovem negro e também, né, de todos os desafios que nós temos para um letramento racial, para uma compreensão da nossa sociedade enquanto uma sociedade que seja inclusiva, sobretudo, né? Porque muitos dos nossos estão na margem, estão marginalizados, né? Então eu gostaria de começar aqui escutando, né, Janine, né, falando um pouquinho da sua história, né? Menina, como você chegou a tudo isso? E ela chegou ali, né, também, né, fazer coluna, se eu não me engano, para várias revistas, né? Como é que foi isso, Janine? Conta um pouquinho da sua história. Olha, eu acho que uma coisa que foi muito significativa na minha história foi o contexto familiar que eu nasci. Eu tive a grande alegria, a sorte também de me saber negra desde muito pequena. Eu concordo totalmente com o tornar-se negra, porque mesmo quando a gente nasce numa casa, numa família onde isso já está posto, mas é na nossa relação, né, nas nossas conexões com outras pessoas também, pares e não pares, que essa construção do ser negro vai de fato tomando um corpo, né, tomando ali um contorno mais significativo. Por outro lado, eu acho que ter nascido numa casa onde a história da população, do povo negro, ela não foi contada a partir da escravização, por exemplo. Meu pai sempre dizia que a história do negro não começa na escravização e tampouco termina na escravização. Então, ter tido a oportunidade de, desde criança, ter tido a oportunidade de construir um olhar sobre a história, não só sobre a história, mas sobre a minha própria existência, sobre o que é esse corpo, o que é esse corpo na sociedade. Eu acho que isso me ajudou um pouco a receber as mazelas, não que seja fácil ou que a gente deva romantizar, porque isso não nos blinda, mas eu fui pega muito pouco de surpresa, sabe?
Eu acho que um dos grandes males que existem na nossa sociedade, sobretudo com crianças, eu trabalho bastante com crianças, né? É esse grande choque, é isso que traumatiza absurdamente, que é se considerar igualmente humano numa sociedade que não te considera como tal. E ser pego de surpresa, sobretudo nos primeiros anos de vida, pode ser muito traumático. Então, eu acho que a minha história, a minha vida vai se construindo também querendo, de alguma maneira, contribuir e proporcionar que outras crianças, outros adolescentes, outros adultos tenham também essa possibilidade de construir outras perspectivas. A gente fala muito em oportunidades, eu acho que oportunidade é algo fundamental, mas eu sou mais apaixonada por criar primeiro perspectiva, porque eu tenho uma teoria que se a oportunidade ela chega antes dessa construção de perspectiva, talvez essa oportunidade não seja reconhecida como tal. E para a gente ter perspectiva, a gente precisa primeiro, para ter essa oportunidade usufruída, Oportunidade. a gente precisa primeiro construir essa perspectiva. Então, eu preciso considerar a possibilidade para a partir desse possível, desse essa oportunidade surgir ou não, e se ela passar, eu conseguir percebê-la como oportunidade. Então, acho que foi um pouco isso, assim. E aí fui estudando, não tive da minha família uma grande pressão para ter que estudar isso ou aquilo, e sim de estudar, de me debruçar, de me dedicar sobre aquilo que eu quisesse fazer e fizesse com muita dedicação. Isso, na história de uma criança e de um jovem negro, já é um ponto fora da curva, Exatamente. infelizmente. Quantos jovens escolhem o que vão poder fazer na faculdade quando podem fazer faculdade, né? Então, eu mudei de curso 3 vezes, porque estava ali também me entendendo, e sempre com apoio, com essa família que foi tudo e é tudo na minha vida, sabe? Então, a minha avó, mãe do meu pai, né, que morreu com 102 anos, vó Fidelina, que falava Zulu e Swahili, que me Que lindo, ensinou, falava né, Swahili. falava Swahili, pois então, eu chegava na escola falando coisas em Swahili, falando coisas em Zulu, e aí eu era desmentida, né, pelos professores, eu era desconsiderada, porque as pessoas achavam que aquelas palavras não existiam, que eu estava inventando, que elas não conheciam, né? Justo. E eu muito segura ali, não, eu aprendi com a minha avó, né? Você não acredita, mas procura no dicionário, né? E aí, claro que as pessoas não achavam que dicionário, né? Então, você lida muitas vezes como metida na época da escola, né? Tem isso, adolescente e tal. Porque não tinha essa coisa do serviço, né? Eu não estava a serviço das minhas colegas, dos meus colegas. Então, isso foi bacana, mas isso também me causou muita solidão. Porque estudando em escola particular, quem eram as minhas colegas que bancavam, né? Tinha que em muitas coisas sabia um pouco mais, ou sabia igual, ou podia coisas que elas, brancas e entendidas como privilegiadas, não podiam. Então, uma solidão também, né? Mas é isso, né? Acho que tem um ditado que diz que Exu manda você dar o passo que ele vai te dar o chão. E eu tive chão, tenho chão. Acho que é isso. Que lindo te escutar, viu, Janine? Lindo mesmo. Eu vejo também a sua história quando você fala principalmente do aspecto da solidão, né? E da solidão e solitude, né? Que é uma discussão também, mas também que nós passamos por isso, né? Eu particularmente passei por isso, estudei no Colégio da Marinha do Brasil em São Paulo, e de observar que ali nós infelizmente, né, a população negra, uma criança negra, né, passando por situações, né, de
exclusão frente até às outras atividades, demandas, né? E nós somos resilientes, estamos aqui porque fomos resilientes. E a sua história, Ana Martins, né? Quem que é a Ana? Ana também, né? Você é de Curitiba mesmo? Sou de Curitiba. Curitibana. Ela foi falando, estava pensando, daí vai passando um filme na cabeça. E hoje até, enfim, eu estou até um pouco emotiva, porque de manhã eu fiz uma atividade com uma área lá da PUC e nós assistimos o documentário do Amarelo. Sim. Eu já tinha assistido, daí eu assisti de novo e, enfim, assim, foi emocionante. Eu fiz uma fala com o pessoal e tal, então, enfim, né? Daí eu já estou pensando nisso desde de manhã, assim, do quem sou eu, porque eu acho que esse documentário até... É uma indicação de quem não assistiu, assistir também. Mas esse documentário ele traz muito esse questionamento de quem somos nós, né? Enquanto pessoas negras e enquanto pessoas brasileiras também. Porque eu acho que traz esse resgate, assim, né? É que você não sabe que eu cheguei aqui falando para todo mundo de propósito, né? Qual que é o seu propósito? E questionando todo mundo, o que é o seu propósito? Então, foi também uma emoção nossa aqui de manhã, falando sobre isso, né? Tá aqui a Carol, que participou desse momento também, e a gente também tá, né? Fica a flor da pele emocionado. Mas continua lá. Sim, total. Eu acho que o perguntar do propósito também nos questiona quem somos nós, né? Acho que leva para esse questionamento. Mas, enfim, isso que vocês trouxeram da questão da infância me lembrou, né, que eu estudei em colégio público, né? Eu nasci no Sítio Cercado, que é a periferia aqui de Curitiba, e mesmo morando, né, numa periferia, mesmo estudando em colégios públicos, eu não escapei, né? Então, muitas vezes eu era a única menina negra da sala ali, ou da escola, porque eram escolas pequenas, assim, de bairro mesmo, assim, né? E eu me lembro, assim, de diversas situações, seja com colegas, assim, de ficar me humilhando, de ficar falando de mim, falando do meu cabelo, falando das minhas condições financeiras. E é aquela coisa, eu nunca fui rica, né? Não sou herdeira, mas os meus pais, eles nunca mediram ou negaram esforços para proporcionar para mim e para os meus irmãos uma qualidade de vida que estava no que eles conseguiam trazer para a gente. Então, minha mãe, a vida inteira, trabalhou de limpeza, meu pai de manutenção, e assim eles foram tentando e indo atrás e venderam roupa. Meu pai fazia bico e faz bico até hoje. Enfim, então, eles, com o que eles tinham na mão, eles iam atrás para proporcionar para a gente o máximo de conforto possível. E mesmo assim, eu tendo esse mínimo, que para muitas pessoas era o mínimo, Sim. Só que para mim era o máximo, eu não era aceita. Então, eu sempre, por exemplo, né, que pode ser uma coisa boa, mas eu sempre tive um quarto para mim, que a casa dos meus pais é considerável uma casa grande. Então, tem 4 quartos, porque eu tenho 3 irmãos, tenho o quarto deles, tenho uma cozinha, né? Eu tinha uma TVzinha de 14 polegadas tubo, tinha no meu quarto. Só que quando a gente estava falando sobre isso e que eu comentava isso, as pessoas não acreditavam em mim, né? Então, era disso, enfim, coisas assim de sempre ser confundida com outra colega. E não pelo fato de confundir, mas é porque era só nós duas, as meninas negras, então para a professora, tipo, uma é outra é uma, e tá tudo certo. Então a gente não tinha essa subjetividade, a gente não tinha essa individualidade. E eu demorei, assim, para criar essa questão de criar a minha identidade enquanto uma pessoa negra, né? Porque eu sempre passei ali do mulata, né? Eu não entendia o que significava isso, do moreninha. E eu fui entender isso quando eu entrei na graduação. Que eu comecei a estudar sobre isso, que eu comecei a ler Davis, que foi a primeira filósofa negra que eu tive contato. Comecei a estudar Fanon, que o professor Sérgio foi meu orientador de TCC. Então, ali eu fui tendo contato, eu fui entendendo quem eu era e qual que era... Eu acho que, na verdade, eu comecei a construir qual que era o meu papel no mundo. Então, a partir dali, foi uma busca, assim, eu acho que estou nela até hoje, eu acho que vou continuar pro resto da minha vida, mas foi uma busca de me entender e entender o lugar que eu estou inserida, assim. Então, eu fiz o ensino médio também tudo em colégio público, né, assim. E tal. Então, e estudar na PUC era um sonho, né? Não só meu, como dos meus pais também. Então, eu gosto muito de contar essa história,
Porque, enfim, eu acho que ela também diz e traz o que eu sou, tanto a Ana, quanto a Ana profissional e estudante também. Porque eu lembro que uma vez, os meus pais, eles trabalhavam no grupo, mas eles trabalhavam na limpeza, né? Enfim, nesses cargos, assim, de trabalhadores braçais, né? E uma vez nós fomos... E tinha umas festinhas que rolavam e os colaboradores podiam levar os filhos. E rolou uma festa na PUC e eu, assim, tipo, deslumbrada. Tipo, meu Deus, né? O que é isso? E daí eu perguntei pro meu pai. Falei assim, pai, o que é isso? Onde a gente tá? Porque para mim era só os hospitais, que eles trabalhavam nos hospitais. E daí ele falou assim, Ana, aqui é onde as pessoas estudam para ter uma profissão. Então, ele, nem ele sabia explicar direito, né? Porque tem essa faculdade, universidade, mas para ele era um lugar que as pessoas estudavam para ter uma profissão. E ele fala que as pessoas estudam para ter uma profissão e eu espero um dia ver você estudando aqui. E aquilo ficou na minha cabeça, assim. Então, eu já trabalhei de telemarketing, eu já trabalhei em shopping, eu já trabalhei em muitos lugares. E daí eu trabalhava em telemarketing perto da Salgado Filho. E quando eu ia para o centro, eu pegava aqueles ônibus amarelos e passava na frente e via a galera saindo e ficava tipo, nossa, mas será, né? Será que um dia... Um dia estarei lá. Será que eu vou conseguir? Porque não era nenhuma certeza para mim. Sim. Porque daí a gente... Beleza, é um sonho, mas a gente vai ver a mensalidade, a gente vai ver, né, todas essas questões que a gente precisa avaliar. E o tempo passou, fiz o vestibular, aí eu passei para filosofia e para direito, mas eu fui para filosofia. E daí, no dia da minha colação, para mim, assim, passou um filme na minha cabeça de tudo isso, assim, porque o meu pai, ele é uma pessoa muito simples, mas eu brinco que ele gosta muito de me ostentar. Então, ele começou a falar para todo mundo, assim, porque a minha filha estuda na PUC, porque ela está estudando para ser professora. E eu via que aquele ser professora para o meu pai, e também para minha mãe, mas a minha mãe é mais tímida, para o meu pai era, assim, ela está estudando para ser professora e está estudando na PUC. Então, ele falava para todo mundo... Orgulho, né? Orgulho Exatamente. Assim. E daí, enfim... Aí foi indo, daí eu me formei, né? E a formatura foi linda, assim. Eu lembro com muito carinho da minha colação. Aí eu comecei a dar aula, dei aula no Estado, dei aula de filosofia, dei aula de ensino religioso também. Tudo aqui em Curitiba, né? Na verdade, quando eu dei aula foi na escola estadual na Fazenda Rio Grande, mas tudo por aqui, né? Aí entrei para design. Então, meu pai queria já tem um bônus. Segunda, né? Já tem um bônus ali. E daí, na última, me reencontrei, eu acho que eu consegui ressignificar também a filosofia quando eu entrei para design. Aí fui para filosofia, terminei filosofia, fui para design. No meu último ano de design, eu entrei para o mestrado. Então, era TCC, era trabalho e era o mestrado. Então, é toda aquela adaptação e toda aquela... Entender o que estava acontecendo. E foi no primeiro ano de pandemia também que eu entrei no mestrado. Então, as coisas estavam muito loucas, assim. Mas deu certo, né? Me tornei mestre. Então, já tem mais um bônus ali. E daí era muito engraçado que o meu pai... Aí ele falava que eu estava estudando para ser professora de faculdade. Então, a minha filha está estudando... Isso é lindo, né? Exatamente. Eu achava, tipo, incrível, assim, sabe? Não, minha filha está estudando para ser professora de faculdade. E aí, eu entrei para trabalhar lá, faz 2 anos, vai fazer 2 anos que eu estou lá. Aí é o pacote completo para ele, assim. Então, ele fala, assim, com orgulho. E eu acho que isso também dá combustível para a gente seguir, né? Porque daí a gente percebe que a gente não faz as coisas só pela gente, a gente faz as coisas pelos outros também. Pelos outros, pela família, por um coletivo, por um grupo. Exatamente. Que daí, em 2016, eu fundei o coletivo, que inclusive o professor me ajudou e me apoiou nisso, né? Foi eu e mais uma egressa, a Camila, que ela era de serviço social. Aí eu lembro que eu estava conversando com o professor Sérgio, ela escutou e comprou a ideia, e nisso nós fomos indo, assim, né? E daí é nisso que eu percebo essa coletividade, de tipo, nós não fazemos as coisas para nós, a gente faz uma rede, né? E toda essa rede é impactada, sejam os nossos familiares, sejam familiares mais próximos, mais distantes, seja pessoas que a gente nem conhece, ou está conhecendo recentemente. Então, eu fui percebendo isso, eu acho que isso me ajudou a construir a Ana que vos fala aqui, que é um pouquinho... eu acho que quando a gente vai falar da gente é um pouco complexo, né? Porque a gente nunca sabe exatamente, a gente está em constante mudança, assim. Mas eu acho que todo esse meu... Olhando para trás, assim, eu vejo que todo esse meu percurso, e mesmo as dificuldades, e não romantizando, eu acho que, né, romantizar a dificuldade é muito delicado, porque é lógico que a gente não queria passar o que a gente passa.
entendeu? Mas, ao mesmo tempo, isso a gente aprende com elas para, talvez, orientar outras pessoas. Então, agora que eu tenho... que o meu trabalho me permite voltar a ter contato com os estudantes, eu sento e converso, às vezes eles estão assim no olho do furacão, a gente conversa, a gente tenta acalmar. Então já teve estudante desesperado que veio falar comigo querendo desistir do curso, e eu não vai desistir. A gente vai juntos e a gente conversa, a gente troca, eu convido estudante para participar de projetos. E eu vejo que, para mim, é uma coisa tão simples, mas para eles é uma coisa tão grandiosa, assim, que às vezes eu fico me perguntando se eu sou digna de receber esse presente, assim, que é essas relações que a gente vai construindo com o tempo. Então, enfim, eu acho que eu acredito muito na coletividade e acho que a gente vive em rede, assim. Eu acho que é uma coisa que eu levo para a minha vida e vou levar para sempre. E eu só entendi isso depois que eu me entendi como uma mulher negra, entendi o meu papel na minha comunidade, assim. Não vou nem falar do mundo, mas pelo menos na minha comunidade eu consegui me construir, assim. Muito bem, olha que eu fico aqui, gente, ao mesmo tempo que o coração está assim grande, né, acelerado, porque tanto a sua fala, Janine, trazendo, né, esse romper, né, porque eu vejo pelas minhas irmãs em São Paulo, pelas pessoas que a gente encontra, o quanto, né, é dispendioso, o quanto a gente, né, se esforça para termos referenciais como vocês. Não é? E aí, quando até você fala, eu acho que, né, esse espaço e dignidade é meritório, né? É seu, Ana, né? É seu, Janine, como uma mulheres negras empoderadas, né? E que também acabam, né, por sua vez, né, dando o exemplo que é possível. Eu sempre me lembro que, quando eu escutei uma vez Lázaro Ramos falando, a mãe dele reforçava todos os dias: você é possível, você é possível, você é possível. Né? E veja aí, né, esse grande expoente, e a gente precisa exportar isso. Mas antes de continuar a nossa conversa, agora o senhor que veio lá é de Minas? Weissor, né? Tem aquele sotaquezinho mineiro. Professor doutor Sérgio Luiz do Nascimento. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Eduardo, pelo convite. Muito obrigado por estar aqui, né, ao lado da Janine, ao lado da Ana. Que é curioso, né? Ouvindo tanto a Janine como a Ana, porque algumas coisas foram sendo, de certa forma, ressignificado para nós, assim, né? Quando a gente fala que as pessoas muitas vezes não entendem a ideia de ancestralidade, porque, mas o que está a ver isso? Então, eu acho que um pouco que a Janine estava falando e a Ana falando, né? Porque muitas vezes, ou quase sempre, quando a gente vai falar um pouco sobre nós, a gente volta aos nossos ancestrais. Lá, né? Na fonte. As primeiras pessoas que tiveram que romper, né? Estabelecer rupturas, pequenas brechas, né? Muitas vezes tiveram que... Tem um ditado lá em Minas, engolir sapo, porque sabia que aquilo que ela estava fazendo não era para ela. Não é? O que eu estou fazendo aqui não é para mim, é para quem vai vir. Então, às vezes, as pessoas não entendem muito essa ideia, né? Que o futuro é ancestral. E é mesmo, né? Porque eu sou de Minas Gerais, sou de uma família relativamente grande lá em Minas, né? Uma família diversa, com pessoas voltadas a diferentes áreas, né? A minha mãe é uma senhora analfabeta, né? E eu lembro que quando ela trabalhava no FMG, no Centro Pedagógico do FMG. Sim. E eu lembro que quando ela pegava, né, e trazia os pedacinhos de lápis para a gente, para mim e meu irmão, nós somos 2 irmãos, o Sidney, e ela trazia para a gente poder escrever e ir para a escola. Sim. E é curioso, porque vendo a Ana falar e a própria Janine, mesmo tendo pais que muitas vezes não tinham, né, uma escolaridade avançada e tudo, a nossa tradição, a ideia da escolaridade, da escola e da educação, sempre foi algo que foi muito valorizado lá em casa. Então, até esse aspecto na minha família é muito importante, né? Eu tenho uma sobrinha, a Carolina, que recentemente passou, né, passou em 2º lugar no FMG no curso de letras. Muito bem, parabéns, né? parabéns.
E a parte da família da minha cunhada contou toda uma história também de rupturas. E quando você vê, né, uma sobrinha, e eles vendo, né, uma filha e uma neta, né, cursar o FMG, por exemplo, né, o FMG para a gente é lá o lugar, o suprassumo, né, do que é um processo de ensino superior. Então, há muito dessa questão. Então, na minha história lá em Minas, eu sou uma pessoa que participou de SEBS, né? Eu fui religioso durante um tempo da minha SEBS vida. quer dizer Comunidade Eclesial de Base, as comunidades, da Igreja Católica. Então, eu sou de uma região da periferia de Belo Horizonte, na cidade chamada Santa Luzia, no bairro São Benedito, em que havia uma atuação e São Benedito é um santo negro, né? É um santo negro. E havia muita atuação de uma parte, inclusive, da teologia da libertação, e tinha SEBS lá. Então, desde cedo, essa questão de formação política, de formação religiosa, de reconhecimento. Eu lembro que já em 88, eu estava ouvindo a missa Quilombo dos Palmares, lindíssima, do Milton Nascimento. Milton Nascimento compôs. Eu tive a honra de cantar essa missa aqui na Igreja da Lapa, que é o maior santuário dedicado a São Benedito. Estamos chegando. Sim, eu lembro. Então você imagina uma criança que desde cedo lá pode estar chegando e, né, ouvindo isso, os batuques, né? Quer dizer, todo o ritual tem muito batuque, né? É muito batuque mesmo. Então, desde cedo podendo estar ouvindo isso. E isso proporcionado por uma comunidade, proporcionado por um espaço que me ajudou muito nesse sentido. E há um aspecto também para todos nós, que quando você, por exemplo, está num espaço onde há muitos negros, essa identificação era meio que te recoloca, né? E te força nesse sentido, né? Porque meio que todo mundo se ajeita na família e tudo, né? Então isso também foi importante. Mas lá em Santa Luzia, em São Benedito, foi essa questão na minha formação sempre se fez presente, assim, né? A minha mãe não tinha uma noção muito nítida de negritude, todo esse debate, tudo. Ela não havia isso. Mas ela sempre falava da importância da gente ter orgulho daquilo que a gente era. Né? Sim. E eu encontrei ressonância nisso na comunidade, encontrei ressonância nisso participando de grupos de jovens, encontrei ressonância nisso no meu ensino médio. Eu lembro que no meu ensino médio a gente tinha uma rádio. E eu lembro que no dia 20 de novembro nós fizemos... A rádio escolar. No programa da Rádio Escolar, um evento voltado a Zumbi dos Palmares. E eu lembro do meu professor de filosofia, o Gilmar, que era falecido Gilmar, professor negro, falando dos Quilombos dos Palmares. Então houve todo um encadeamento na minha história que me ajudou muito nesse reconhecimento. Com desafios muito complicados, né? De tentar também, né? Me valorizar do ponto de vista da minha autoestima, né? De entender... eu lembro de uma campanha que o Movimento Negro fez final dos anos 80, né? Beija Sua Preta em praça pública. E eu lembro desse professor chegando assim com esse card, assim, né? Falei assim, olha... essa é a campanha e tal, e a gente meio assim, na adolescência, assim, o que é isso? Mas beija sua preta na praça pública, por exemplo. Então, assim, mesmo aqueles momentos de um pouco sim, um pouco, né, para autoestima e tal, isso era resgatado. Numa família, por exemplo, que adorava dançar, fazer danças, né? Então a gente dançava soul, por exemplo. Meu tio Dark, meu tio Joãozinho. Com os passinhos, dançavam soul. Aqueles passinhos. Até hoje, lá em Belo Horizonte, quem vá lá tem um lugar onde se dança soul. E os meus tios me levavam. Nós vamos lá em Belo Horizonte dançar soul, viu? Vá! Né, Janine? Vamos embora para Belo Horizonte. Então, foi um ambiente que, nesse sentido, foi muito positivo. E é curioso, porque a gente tem, né, durante um tempo, de alguns processos seletivos e tudo, escrever a história da vida, né?
Inclusive, no último que eu entrei, eu tinha que fazer uma história. E eu fui ver que tinha muitas coisas realmente tristes, mas havia muitas coisas alegres. Né? Muitas coisas assim que me permitiu ser o que eu sou hoje. Né? Que fez com que, inclusive, entender que o processo de reconhecimento da negritude ela não se dá somente pela dor e pelo sofrimento. Não, pelo contrário. Exatamente. Não se dá só por isso. Né? E quando as pessoas nos olham, não, aquele deve ter sofrido muito. Depende, às vezes não. Às vezes ele encontrou num ambiente simples muito samba. Muita alegria. Muita alegria. As nossas comunidades são alegres. Né? São alegres. Sim. Nosso povo é um povo alegre. Né? Minha mãe no fogão a lenha, preparando aquelas comidas da roça que minha avó ensinou para ela, sabe? Então, assim, se a gente começa a resgatar coisas, percebe, não, foi bom sim, teve momentos muito bons e bem positivos nesse sentido, que me fazem, inclusive, hoje, ter muito orgulho, né, de quando os meus tios iam dançar o soul, quando minha mãe ia para o fogão a lenha fazer as comidas típicas da minha avó, né, quando meu avô, que era benzendeiro, né, saía e nos levava para catar plantas, né, mato. Ele era mateiro. Ervas. Para fazer chá, porque as pessoas pediam, ele levava, explicava. É que a gente achava que, não, mas isso é algo fantástico, porque isso... Sabedoria popular. Sim, né? Eu tive essa oportunidade. Do meu avô, ele morreu com 86 anos. Levar, vamos comigo. E selecionando as plantas, selecionando como se faz, explicando. Né, quer dizer, uma sabedoria popular ali extraordinária. Né? Então, aí a história é longa, não vou esticar muito. Nós vamos depois marcar um outro encontro só um programa da história da vida de cada um. Ressaltar um pouco isso, né? Porque foi uma história de me fazer como sujeito com um aspecto muito positivo. Né? Muito bem. Eu acho também que o processo de transformação, eu quero também voltar lá com a Janine, é a educação. E todo esse arcabouço, né, de, por exemplo, que a Janine é hoje essa escritora de 8 livros? 8? 8 livros, né? Tem mais, né, peça, tem mais ensaios, tem mais e várias outras, e também o processo, por exemplo, do Piraporeando, onde eu tive a honra de conhecer a Janine fazendo processo de imersão em letramento racial, que hoje eu digo que é tão necessário para a nossa sociedade, né? O que foi de cada um processo para a educação? Porque eu acho que aí a ponte, e também olhando para nós, para minha família, para minha história, os pais também vindo do Nordeste, com toda a sofreguidão, vindo de Pau de Arara, né? Quem não sabe o que é Pau de Arara, era aqueles caminhões com aquelas madeiras, não tinha banquinho confortável, né? Reclinável, tipo, né? Nada disso. Eram ali 3 dias, né? Sentado naquele pau de arara de Nordeste, né, para São Paulo para tentar a vida, né? E os pais com o primário, mas privaram pela a educação de todos os filhos, né? Por isso eu falei que o número 13 é meu, viu? Porque eu sou o 13º filho, né? Mas, Janine, como é que é esse ponto, né, de virar de partida, né, para essa educadora, né, para essa escritora, né, assim também, né, compartilho depois a mesma pergunta, né, tanto para o professor José Sérgio quanto para a doutoranda Ana, e para você, Janine. Eu estudei em escolas que foram, acho, muito significativas para mim. Inclusive, estudei no colégio militar também, viu? Só que no Rio de Janeiro. Mas a minha primeira escolinha, minha escola do coração, acho que uma das principais assim do meu coração, se chamava Nosso Cantinho, ficava no interior do Rio de Janeiro, numa cidade chamada Cardoso Moreira, que é onde eu passei a minha infância. E era uma escola bem pequenininha, lá no interior. E eu digo que essa escola ela foi muito significativa para a minha vida, porque essa escola ela me possibilitou, me permitiu ser
aquilo que eu gostaria de ser, o meu jeito, as minhas brincadeiras, as minhas ideias, a minha imaginação. A minha imaginação ela era muito fértil. É, acho que hoje ainda, né, não à toa aí as histórias, os personagens dos livros, mas imagina, quando criança, mais ainda até, porque criança é muito imaginativa. E essa imaginação, ela encontrou um espaço de possibilidades nessa escola. E foi nessa escola particular, do interior, de uma cidadezinha pequena, conservadora, que eu tive a minha primeira professora negra, professora Cláudia. A professora Luciana e a professora Ana Lúcia, que não eram professoras negras, eram professoras também muito maravilhosas no sentido de entender como essa criatividade, essa imaginação, ela era potencializada por elas duas e de uma maneira muito afetuosa, mas pela professora Cláudia tinha algo ali que era muito simbólico, que era essa coisa de uma identificação, né? De eu ver na professora Cláudia, muitas vezes, aquilo que eu não via na televisão. Porque, assim, eu tenho 43 anos. Então, quando eu estava na educação infantil, quando eu ligava a televisão, quando eu lia um livro infantil, enfim, tudo da infância tinha uma única cor, né? Tinha uma única narrativa, tinha uma única estética. Então, chegar na escola e ver a minha professora, ou uma delas, né, inteligente, eu lembro que ela era muito vaidosa, sabe? Assim, ela adorava se arrumar, ela usava uns brincos lindos. Inclusive, eu adoro brinco e eu acho que essa minha paixão por brinco não é à toa. Acho que vem muito dessa minha primeira professora. E aí eu fui entendendo que a escola era um espaço gostoso de se estar. E hoje a Piraporeando trabalha com algumas 1.000 escolas no Brasil inteiro, e é uma coisa que eu falo para os gestores, para os diretores, para os professores, que a escola precisa ser um lugar de pertencimento. É um grande desafio, mas é necessário, porque o estudante precisa se sentir pertencente daquele lugar. E aí depois, né, mudei para a capital do Rio de Janeiro, fui estudar no colégio militar. Eu optei, né, mesmo pequena, eu tinha 9 anos, meu pai faleceu quando eu tinha 8, foi um grande choque, uma perda, assim, muito difícil para mim, porque meu pai era muito paizão, muito maravilhoso. E aí a gente volta para a capital, minha mãe se organizando com as minhas irmãs mais velhas, eu e o meu irmão pequenininho ali, sem entender aquela cidade grande e tanta coisa, saídos de uma cidade pequena, né, do interior. E aí a gente vai estudar, né, nesse colégio. Eu peço para minha mãe a experiência de ficar no formato de semi-internato. Então eu vou para o colégio segunda e só saio na sexta-feira. E, para grande surpresa de algumas pessoas da minha família na época, o pessoal ficava, não, mas ela é muito pequena. Que ideia é essa agora da Janine? Que cada hora tinha uma ideia. E eu achava o máximo, aquela escola grande, linda, piscina. Eu ficava, nossa, como é que vai ser isso, né? E aí a minha mãe deixou, eu só fiquei 1 ano, porque sentia falta, né, da minha casa e tal. Mas foi 1 ano de muito aprendizado, né? Eu, com 9 anos, eu acordava às 5h40 da manhã, colocava meu uniforme, então, se eu perdesse o horário, eu não podia assistir a aula. Se eu chegasse atrasada para o café da manhã, eu ficava sem café da manhã, não tinha essa de, ai, mas criança não pode ficar sem comer. Eu hoje questiono essas regras, tá? Eu Justo, não justo. questiono muito, porque elas são, muitas delas, não todas, mas muitas delas não deveriam ser como são.
Mas na minha história, né, na minha constituição, viver essa experiência foi muito significativo, para concordâncias e discordâncias desse processo educacional. E aí saio da escola, né, termino a escola, e sempre numa relação de muito afeto com meus professores. Eu tive ótimos encontros com professores e isso foi fundamental na minha formação. Eu tive colegas de sala também que foram importantes, mas as minhas melhores relações de acolhimento, de afeto, de incentivo foram com os meus professores, né? E só para fechar, acho que tem algo na educação que eu acho que é fundamental, que é o direito do estudante aprender de formas diferentes. E quando a gente olha principalmente para o grupo de estudantes negros que vivenciam socialmente experiências outras, que têm uma ancestralidade, e a ancestralidade na nossa história é algo muito significativo, muito simbólico. Então, partir do princípio que todo mundo vai aprender e vai demonstrar o seu conhecimento de uma maneira igual, é uma das maiores perdas que a gente tem na área da educação. Então, subvalorizar, por exemplo, né, essa parte da arte. Sim. Como é que a gente pode juntar matemática com arte? Como é que a gente junta literatura, história, geografia, química, física, com música, com cinema? Porque tem uma coisa no nosso DNA. Eu sei que todo mundo tem as suas subjetividades, né? Não estou querendo dizer que somos todos iguais. Mas é notório que a gente tem esse olhar para a arte, para a cultura, que é muito, muito significativo e é muito pulsante. E eu tenho muito orgulho de dizer que há 2 anos atrás, um estudante, no final do ensino médio, com muita dificuldade, entre aspas, em matemática. E por que eu boto entre aspas? Porque ele sabia, mas a forma de demonstrar esse saber, para ele era muito difícil, que era colocar isso num papel. Ele travava. E a gente conseguiu um advogado, entramos com um processo pelo direito dele fazer uma prova de matemática toda oral durante todo o ano, todo o último ano dele do 2º grau. Porque a gente estava e eu acreditava e acredito nesse menino. E esse menino hoje está fazendo estágio na NASA. Então, Uau! olha o que muitas vezes a gente perde, porque a gente acha que todo mundo tem que aprender igual. Não tem que aprender igual. A escola é um lugar diverso, plural, e precisa se manter como tal. Muito bem! Professor Sérgio, olha só, meu Deus do céu, falando desse processo educacional, o senhor ainda mais também traz essa dimensão filosófica, né, pelo todo teu arcabouço de estudo, né? O que é esse ponto de virada, né? Porque a educação de fato transforma, né? E para nós, enquanto pessoas negras, né? E eu vendo aqui os três, né? E na fala da Ana, quando o pai e a mãe e a família, minha filha vai ser professora, né? E a gente sabe que ainda eu estive em Conceição das Crioulas, né? Um quilombo, né? Divisa aí de Pernambuco com Petrolina, né? E eu vi assim a alegria, né, grande parte das mulheres professoras, né, e como são respeitadíssimas naquela comunidade, porque ela é a pessoa que traz o conhecimento, traz a cultura, que faz esse processo de imersão para a intra-família, para a intra-comunidade, para a intra-casa, e com certeza é um orgulho, né, para aquela comunidade, né, o fato de hoje termos ali professores que zelaram pela educação e estão zelando e estão formando, né, multiplicadores, formando outras pessoas, né? Que é esse arcabouço todo, professor Sérgio? Quando você estava falando, eu estava tentando... tem uma falha, um texto do Antônio Bispo dos Santos, o Negro Bispo. Negro Bispo. Inclusive, nesse livro, logo na introdução, ele
ele mostra como é que se dá a educação quilombola. E essa educação quilombola é muito próxima daquilo que a educação indígena também estabelece, né? Quer dizer, você aprender a fazer, né? Quer dizer, na medida que você vai fazendo, você vai também aprendendo. O modelo de educação que a gente tem, o mais tradicional, até tem tentado romper com isso, mas ainda é muito preso dentro de um modelo das pessoas estarem ainda como ouvintes, sentadas, né? E é um grande contraponto, inclusive, nesse texto do Antônio Bispo dos Santos, que ele estava mostrando como é que toda a sua história dentro desse quilombo, como é que se dava essa aprendizagem. Perfeito. Desde as coisas mais básicas, como, né, ele relata lá, né, das formigas, das folhas, dos animais, né, de como construir uma casa que aproveite o vento, que aproveite o pôr do sol, o nascer do sol, como se dá a relação com os animais silvestres, como se dá a relação com o habitat, o meio, né? A gente tenta, mas não consegue dar isso de uma forma muito concreta. Você pode ter um aluno num bairro em que a escola dele está ao lado de um rio e ele sabe, por exemplo, do Rio Sena, sabe a história do Rio Sena, mas muitas vezes não sabe a história do rio que passa ali perto da casa dele, né? E muitas vezes ele não consegue fazer nem a conexão desse rio com povos e grupos que moravam ali antes, inclusive que já davam nome a esse rio que passa perto. A educação hoje, de modo geral, ela é muito desconexa com o contexto ao qual esse estudante muitas vezes está inserido. Eu acho que há rupturas, né? E tentativas de tentar contextualizar isso, né? Principalmente quando a gente consegue romper preconceitos, né? Porque a gente chega a dizer, não, mas um aluno pode aprender rap, pode aprender por meio do funk, do rap. É possível. Por que não? Né? Se aquele habitat, se aquele contexto dele, esses ritmos e essas formas são uma forma de linguagem, de aprendizagem, por que não? Por que isso não pode ser uma ferramenta, né? Então, há uma ideia hoje de descentralizar isso é importante, mas não há como... os meios para descentralizar isso é o que talvez seja o maior problema nosso. Isso aí talvez de uma forma até mais conceitual, teórica, né? E até prática de como tem se dado isso. Então, há uma preocupação, e eu estou querendo dizer isso porque eu acho que há muita coisa que as comunidades tradicionais podem nos ensinar. Com certeza. Principalmente nesse campo. Como é que a gente pode fazer uma educação em que a gente possa melhor, né, entender o habitat, o contexto que a gente vive, né, todas as coisas que estão ao nosso redor, as influências, né, seja no campo da arte, da música, né? Só para encerrar, é curioso. Você tem escolas municipais e estaduais que muitas vezes estão ao lado de escolas de samba e você não vê nenhum tipo de trabalho no meio de uma manifestação extraordinária que é o nosso carnaval, nenhum tipo de diálogo. Não há nenhuma tentativa, inclusive, de falar assim, gente, vamos lá visitar aquele barracão. E às vezes são escolas pequenas. Por que não levar as crianças lá para ver? E muitas vezes você tem escolas contando história de personagens, contando história da cidade, contando a história da cidade de forma extremamente criativa, e não há um contato dessa escola, que às vezes está do lado dessa pequena escola de samba, com a escola. Inclusive no sentido de visitar, olha, qual que é toda a escola, de modo geral, tem lá um samba enredo, um tem tema. As ações sociais também que fazem. Tem pesquisa sobre esse samba enredo e não há um contato. Sim. E nenhum diálogo. Essas crianças mal sabem que aquilo ali é um espaço, inclusive, de aprendizagem, é um espaço em que as pessoas convivem. E de pesquisa, né? Sim. Pesquisa, porque é bem profundo. Isso é só um dos exemplos do quanto a gente está distante
né? Tem outros aspectos importantes aí que seriam até relevantes de colocar, né? Principalmente quando o processo de aprendizagem coloca o preconceito, o prejuízo e, às vezes, o racismo à frente da aprendizagem. Nem vamos falar da 10.639, que nós vamos deixar para um outro programa para falar só sobre a questão do ensino de África, né? Da 11.000 também 645, isso. Né? Que é o ensino da população dos povos indígenas, povos originários, né? As pessoas indígenas. Doutoranda Ana, também aqui a fala é contigo agora, né? Nesse processo de educacional. E eu sei que você lá na PUC também, para além disso, ainda toca uma área chamada PUC Identidades, né? Que também trabalha com todo o processo de identidade do grupo marista e esse processo histórico. E eu lembro quando eu cheguei também lá na PUC, né? Lá por volta de 2006, mais ou menos, né? Não tinham muitos negros, não. Eu acho que era o único negro no prédio administrativo, tirando o professor Robert, que já vinha de um outro, né, de uma outra realidade, de Santa Catarina, e até como você falou, até nos cargos basilares também, né? Mas eu digo isso, né, trazendo aqui, lógico, o meu processo histórico, porque somos amigos de instituição. Sim. Lá estudei, trabalhei, né, e muitas ampliações de olhares, tá? Mas também fiquei muito feliz quando a PUC trouxe Desmond Tutu, né? Que foi um dos bispos anglicanos e fez lá uma homenagem a ele também, reconhecendo, né, a sua importância para a história mundial, né? E esses processos de construção, quer dizer, concedeu a ele o título de doutor honoris causa. Doutor honoris causa, exatamente. E os nossos processos de descolonialização, né? Desconstrução para reconstruirmos, né? Assim como fizemos conosco, acho que diversas vezes, né, ao longo da nossa existência. Sim. Então, a gente, né, quando a gente está num diálogo assim, as pessoas vão falando, a gente vai lembrando e resgatando, né, as nossas memórias, assim. E eu acho que, para mim, a virada de chave foi quando eu troquei a posição, né? Que eu era estudante e daí eu fui para prof, né? E eu tive alguns desafios, obviamente, até porque eu me formei, eu tinha, em filosofia, eu tinha de 22 para 23 anos. Então, né? Muitas coisas que aconteceu, agora que eu tenho 30, faria de completamente diferente. Mas eu acho que um ponto disso também é que a gente, teoricamente, a gente aprende, mas na hora do vamos ver, eu acho que a gente fica muito perdida no começo da carreira. Eu acho que isso acontece com muitas carreiras. Sim, sim. Mas quando a gente fala da docência, eu acho que tem que ter esse olhar sensível no sentido de que tipo, a gente está lidando com muitos outros universos. Porque cada criança, cada adolescente, ele é um universo, assim como nós, né? Nós temos repertórios diferentes, nós temos maneira de aprender diferentes e nós temos maneira de expressar o aprendizado de formas diferentes. E eu acho que é ali que dá o primeiro impacto, assim, de tipo, como que eu vou ensinar esses universos, o que eu preciso ensinar para eles, né? Enfim, eu fui ali buscando, fui entendendo, fui conversando com outras pessoas e fui para a sala de aula. Aí eu dei aula para adolescentes, dei aula para o EJA, e dei aula... Eles não gostavam que eu chamava de crianças, mas para mim são crianças, porque são sextos e sétimos anos, que foi a última vez que eu dei aula no Estado, que foi em 2017. E, para mim, é uma experiência incrível que, quando eu tenho oportunidade de falar, eu falo, porque a docência, ela é muito gratificante. E ela é gratificante daquilo que o dinheiro não compra. O problema é a desvalorização, e eu acho que isso é para todos os docentes, assim, de vários níveis. Porque quando eu chego... às vezes eu ficava, nossa, eu estou muito cansada, e eu tenho que preparar, enfim, fazia o que eu tinha que fazer, mas quando eu chegava na sala de aula, eu esquecia de tudo. E é uma coisa que eu sinto, e que um dia eu vou voltar a dar aula, porque é uma coisa que parece que eu nasci para fazer. Sim, porque eu gosto de ensinar, eu gosto de conversar e eu gosto de ouvir também. E eu tive muitos casos muito complexos, assim, de ter que
respirar e ser o pilar daquelas crianças, daqueles adolescentes e daqueles jovens. E, por outro lado, eu tive experiências também incríveis, assim, que me ensinaram, eles aprenderam, mas eu mais aprendi, eu acho. E toda vez que eu entrava, e até que eu entro em sala de aula, eu falo para os estudantes, falo, ó, eu não sei tudo, vocês não sabem tudo, e a gente não vai saber tudo. Mas aqui é um ambiente de troca, e eu vou passar algumas coisas para vocês, vocês vão trocar comigo, se vocês não concordarem, tá tudo bem, se vocês concordarem, tá tudo bem também. E assim a gente vai construindo conhecimento, porque nós estamos aqui para construir o conhecimento. Então aqui é um espaço de construção, reconstrução, ressignificação. Sim. E ninguém é mais que ninguém, eu não sou mais que vocês, vocês não são mais que eu, e a gente vai junto no mesmo, ali na mesma frequência e no mesmo ritmo. E quando eu falava isso para os estudantes, eu já via que dava um opa. Porque também tinha essa questão hierárquica, né? De que o professor é o detentor do conhecimento. Da informação. Isso, e os estudantes têm que ser os passivos ali, no sentido de, tipo, ouve, faz prova e é isso. E daí eu fui tentando quebrar algumas coisas, assim, porque eu não concordo. E eu concordo com a Janine e com o professor Sérgio também, no sentido de que a gente aprende de maneiras diferentes. Só que, ao mesmo tempo, enquanto docente, a gente também fica amarrado em não saber o que fazer. Tem porque a especificidade, né? Exatamente. Eu tinha turmas que tinha 45 estudantes. 45. E como lidar com isso? Uma sala ampla. Exatamente. Né? Diversos mundos, universos, como você falou. De fato, é um desafio. Exatamente. E nesse último ano que eu dei aula, eu atendia por semana 1.000 alunos. Então, era 1.000 universos que eu tinha que conversar, que eu tinha problemas em casa, que tinha isso, que tinha aquilo. Tinha as escolas... a maioria das escolas que eu dei aula foram muito acolhedoras e tal, mas tem uma em específico, que era na Fazenda Rio Grande, que eles eram muito engajados. Então, eu pirava com os estudantes. Então, eu trabalhei, por exemplo, religiões, né, quando eu dei aula de ensino religioso. Perfeito. E daí eu falava, e eu tentava trazer de tipo assim, vocês precisam buscar as informações. Eu não tô aqui para ficar dando a informação, eu tô aqui para orientar. Então, vocês precisam buscar. E daí eu sorteei umas festas, e festas religiosas de diversas religiões. E eu falava assim, ó, então a festa desse grupo é essa, então o que vocês têm que fazer? Fazer uma pesquisa, me entregar, e vocês vão ter que apresentar. Se tiver decoração, vocês vão ter que trazer decoração. Se tiver comida, vocês vão ter que trazer a comida, só que não é pra mim. Aí a gente já aproveita um pouquinho, já come um negocinho, né, e tal. Tem que dar pra turma inteira. A comida tem que, né, todo mundo tem que comer. Se tiver roupa, tem que trazer a roupa também. Vocês têm que vir caracterizado. E assim a gente vai trocando. Porque eu não ia conseguir abordar as festas. Então, falei, a gente faz uma atividade mais divertida para eles irem atrás de informação. E eu tive trabalhos, assim... Gente, incríveis. Que se for para falar todos, também vai só um episódio disso. Mas eu vou trazer 2 exemplos, assim, que para mim foram muito lindos. Na verdade, 2,5, que um é bem rápido. Mas teve uma turma que pegou uma festa eu não lembro nem qual festa que era. Mas era uma festa de uma religião de matriz africana. Eu não lembro se era candomblé, se era umbanda, eu não lembro. Mas o que me marcou é que eles chegaram com uma panelada de feijoada às 7 horas da manhã. Que delícia! Na escola. E falando que era para trabalho da professora Ana. Eu falei, meu Deus do céu, né? Alguém vai ficar bravo comigo. Não sei se é a mãe que fez, se é a direção, assim, mas eles adoraram. E eles trouxeram a feijoada, trouxeram as cumbuquinhas, as colheres para todo mundo comer. Aí sobrou, a gente levou para os professores, o professor da escola. E beleza, aí eles apresentaram e tal, e beleza. Foi sucesso essa aula da professora. Foi. A galera, a escola inteira gostava. Aí teve uma que era uma festa, a Holi, que é uma festa indiana, né? Que é o Festival das Cores e tal. E daí, nessa festa, primeiro que os indianos, eles não comem carne, né, de boi, aí as meninas falam assim, prof, a gente fez esfirra, só que a gente não sabia fazer esfirra vegetariana, então a gente fez de frango. Falei, tá bom, que é o menos pior. Falei, tá bom, tá tudo certo. Fomos lá comer uns esfirras de frango. E daí, como é aquelas festas, que inclusive aqui em Curitiba uma vez teve, que era uma festa das cores, que você joga os pozinhos pra cima, assim. Pedreira Paulo Leminski. Isso. Maravilhoso. E essa festa é uma festa indiana. E daí a gente joga os pozinhos pra cima e beleza. E elas procuraram na internet. E assim, naquela época a internet não era o que é hoje.
Não tinha TikTok, não tinha Reels, não tinha nada. Elas fizeram os pozinhos coloridos com maisena, sei lá o quê, e corante, procuraram uma receita na internet, levaram. Aí elas entregaram um pozinho, um pacotinho de pozinho para cada um. Nós fomos pro pátio e jogamos tudo para cima e foi uma festa. E a outra festa era a Páscoa, que eles pesquisaram que a Páscoa tinha aquele jogo de busca aos ovos, né, e tal. Aí não tinha, era mais pro final do ano, não tinha ovo de Páscoa, e o ovo de Páscoa é obviamente caro. Eles pegaram bis, fizeram um desenho de ovo de Páscoa em papelão e colocaram o bis atrás. E daí, enquanto um povo estava apresentando, a outra metade do grupo foi para a escola, porque tinha um campus grande, esconder. Aí, quando eu fui me dar conta, era a escola inteira procurando ovo. Porque daí os alunos foram vendo e, tipo, o que está acontecendo? Daí um foi passando para o outro, daí era professor. Eu também quero. Exatamente. Né? Imagine, era o professor caçando ovo de Páscoa na escola, e foi uma loucura. Mas eles entenderam. Eles entenderam a proposta. Eles entenderam que tem várias religiões e que cada religião tem seus ritos, tem suas maneiras de se expressar, de expressar sua fé, que precisa de respeito. E eu não precisei encher um quadro para fazer isso. Cada um foi... Eu falei, gente, está livre. Eu só quero o resultado final, que é a apresentação. E alguma coisa para comer que todo mundo coma. E é lógico que teve pessoas que não engajaram, mas esses e outros trabalhos também foram lindos, assim. Então, eu acho que o viver a educação, que até o Paulo Freire fala, e a Bell Hooks também ela fala muito sobre o ensinar a transgredir, eu acho que é isso. O viver a educação é a gente tentar o máximo possível fazer com que o estudante experimente. E quando isso deu essa viradinha de chave na minha cabeça, eu falei, opa, então acho que as coisas mudaram, né? E eu aprendo, mas eu também ensino, e agora eu vejo a educação de uma outra maneira do que quando eu era estudante. E eu tive professores incríveis, e eu sempre uso esses professores como referência, assim, para tentar montar uma aula, para tentar fazer as coisas. E por mais que agora eu não esteja em sala de aula, né, dentro da sala de aula, eu ainda me considero uma prof, porque eu sempre estou em contato com os estudantes. Uma vez professora, sempre professora. Então, é porque eu estou com eles, assim, e eu sei que eles me ensinam e eu também ensino eles. Então, nossa, eu sempre tento trazer essa parte criativa para o ensino, então, de fazer apresentar, de ter medo, e não, a gente vai, e ter paciência no processo, assim, sabe? Então, eu acho que essa viradinha de chave, assim, para mim foi muito importante, de entender que eu estava do outro lado, mas também tô de né? Eu também sou estudante, eu sou professora também. E como que a gente pode fazer para inserir esse estudante para dentro do contexto do que eu estou ensinando? Né? Que não é só Platão, não é só Sócrates. Né? Tem vários e várias filósofas incríveis. Tem muitos, Angela Davis, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro. Né? E a gente não precisa ir nem longe. A gente tem várias pessoas que são referências aqui. Aqui em Curitiba, pelo menos, tem o Candeeiro, né? Que tem um trabalho muito legal. O professor Sérgio foi meu professor, é meu professor ainda. Né? Professora Clevilda Santiago. Exatamente. Né? E a gente precisa, Nelly, e a gente precisa ensinar essas crianças, esses adolescentes, estudantes no geral, a também buscar essas referências. E eu acho que é isso. É você ter um roteiro, obviamente, mas deixar um pouco eles livres para eles buscarem da maneira que eles acham coerente e que faz sentido na cabeça deles, sabe? Muito bem. Deixa eu dar a referência, né? Eu citei, né? Não, o livro que eu estava falando é inclusive, lançado em 2023. Logo depois, inclusive, infelizmente, ele faleceu, o Antônio Bispo dos Santos, que é A Terra Dá e a Terra Quer. Então, a referência que eu estava falando é uma introdução belíssima que ele escreve, de 2023, esse livro. Recente. Bom, olha, nosso papo está muito bom, muito delicioso, mas infelizmente a gente tem que, né? Tem começo, meio e fim, mas nós vamos, já fica o convite, porque nós queremos falar mais, desdobrar mais, impactar mais, né, para outros programas, né, e falarmos, né, sobretudo de todo esse processo da nossa
principalmente da nossa educação, assim como, né, professor, doutor. Olha que lindo, né? Professor, doutor, lindo. Professora, doutora, né? Tá aqui, Janine. Mestranda, doutora, né? Quer dizer, doutoranda, não é? Ana. Então, isso, gente, é gerar referências para o nosso povo. Temos aqui, ó, pessoas que são pesquisadoras maravilhosas e que estão fazendo a diferença, estão fazendo, né, a diferença na história do Brasil, sobretudo, né, do nosso Brasil. Então, nós vamos então para as considerações finais deste nosso programa. Pretáforo em movimento, movimento Pretáforo, e nós vamos continuar esse movimento gostoso, porque também depois o professor Sérgio vai participar da Confraria Pretáforo Homem, né? Já está aqui o convite também, porque a esposa de Dr. Maurino já está trabalhando no Pretáforo Mulher, e vão ser várias confrarias que saem no Brasil inteiro, né? Janine, contigo, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelo seu tempo, que eu sei que você tem uma agenda corridíssima, mas você reservou esse tempinho aqui para a gente. Muito grato, viu? Eu também estou muito grata, uma alegria imensa aí. Compartilhar dessa mesa muito rica, né? Muito potente. Tenho certeza que os nossos ancestrais estão dançando nesse momento, vendo a gente aqui conversando. Com certeza eles estão dançando. E agradecer muito, assim, acho que esses momentos, eles também são sopros de vida, eles são momentos de refrigério para a nossa vida, para a nossa existência. A gente vive uma vida muito corrida e a gente tem que se encontrar mais, a gente tem que se ouvir mais, porque isso é alimento, né? Às vezes a correria, as dificuldades, os desafios, eles quase engolem a gente, e quando a gente pode se ver, né, se ouvir, é tão potente, assim, para mim é realmente um alimento. Eu queria fazer um comentário sobre a fala da Ana sobre tudo que ela fez, né, com os alunos, porque quem dera, né, que todas essas possibilidades elas fossem mais recorrentes, mais possíveis, e ao mesmo tempo nós temos professores brilhantes. Professor, tudo é apaixonado, né? Eu tenho essa opinião, gente. Suspeitíssimo. Quesito número 1 de professor. Você é apaixonado? Tudo é apaixonado. É verdade, é verdade. A gente fala, não, mas tem um projeto tal, mas não... não, eu trago. Não, mas olha, não vai dar para todo mundo. Não, eu dou um jeito. Pensar possibilidades outras de aprendizagem e de demonstrar esse saber, né, por parte dos alunos. Nós temos uma gama enorme de professores maravilhosos e apaixonados. E, por outro lado, é fundamental que o Estado, ele se posicione. Faça essa grande engrenagem ser possível, né? Não são os professores os únicos responsáveis por dar um jeito dos seus alunos aprenderem de diferentes formas. Eles são parte fundamental, porque eles estão ali no dia a dia do estudante. Agora, é o Estado que tem que cumprir o seu papel, que está lá na nossa Constituição, que educação é direito, que aprender, sendo você quem é, vindo você de onde veio, que você tem o direito de aprender, com as habilidades e competências que você tem, e não se transformando numa outra coisa para que você possa aprender. Isso é dever do Estado. Então, que o Estado aproveite que temos professores e professoras maravilhosas, engajados, apaixonados, para que ele dê possibilidades mais ampliadas para que esses professores possam fazer ainda mais, mas que o Estado cumpra o seu papel. E no mais, muito obrigada, foi uma alegria estar aqui. Muito bem, muito obrigado. Professor Sérgio? Não, também agradecer, acho que aprendi muito.
E dialogar, acho que é o primeiro passo da transformação, né? Então, isso é um hábito muito das culturas dos povos originários, né? Então, essa ideia do diálogo, de conversar, né? De aprender junto, né? Quer dizer, você aprende na medida em que o outro, né, se abre e possa te proporcionar meios para essa aprendizagem. Isso não é nem tanto forçar uma barra, né? É porque a oralidade é para a gente uma ferramenta importante nesse processo, né? Então, se você pega, mesmo nas religiões de matriz africana, o processo de oralidade ele é muito presente. E a oralidade se dá por meio do dialogar. Do dialogar, do olhar face a face. Isso não é só uma tradição eurocêntrica, de tradição greco-romana. Isso já está presente em povos, né? Bantus, nagôs, egípcios, né? Há muito tempo, né? Então, essa perspectiva do diálogo como forma de aprendizado, né? E numa época em que os meios eletrônicos são tão presentes, a gente tende a solicitar mais, né? A solicitar mais o aspecto de como saber dialogar. E a gente pode dialogar de forma muito respeitosa, né? E há um aspecto importante, né? Que qualquer diálogo só é possível se tem uma abertura, né? Quer dizer, eu não posso me colocar numa posição de superioridade, de alguém que sabe tudo ou que é detentor soberbo, né? Do conhecimento. Então, se a gente consegue quebrar isso, é possível. Acho que a ideia é genial, né? De você reunir pessoas que têm o que dizer, têm a que dizer. O espaço de fala, né? Acho que você... se na terapia, né? A terapia é o lugar da fala. Sim. Então, palavra se você pode estar num espaço em que você pode poder falar, né? Poder aprender por meio da palavra, por meio do diálogo, é genial, é muito legal. Então, eu gostei da ideia, né? De poder reunir pessoas que têm muito a dizer. Pessoas que foram durante muito tempo silenciadas e que e agora podem ter meios e formas de alcance para poder estabelecer esse diálogo e essa fala. Então, a ideia do projeto é muito bom. Né? Muito bom. Seja sempre bem-vindo para esse diálogo aqui gostoso e, né, vamos, como diz, né, o ditado popular, usar e abusar, porque é nosso espaço para a fala, nosso espaço de fala, de diálogo, e principalmente em torno da mesa aqui, né? Só que estamos com água, viu? É tudo água, viu? Não é? E fazer mais uma correção, do Kermit, tá? Não do Egito, do Kermit. Okay. Que já era uma tradição. Já era uma tradição, sim. Muito bem, obrigado, professor. Seja sempre bem-vindo. Então, agradeço muito também, estou muito feliz de estar aqui. Eu gosto muito de podcast, assim, no geral, ouço muito. E eu acho que esses espaços assim que a gente constrói é essencial, não só para a gente, mas também para quem acompanha, para quem ouve. E hoje de manhã, né, mais cedo que eu tive uma atividade, eu falei sobre essa construção de espaço, né? Eu acho que quando a gente tem espaços de diálogo, a gente abre oportunidade, abre as portas para outras pessoas, para outras ideias. E, às vezes, coisas que era uma dúvida e a pessoa não fica meio assim de perguntar, ou falar, e nesse espaço isso acontece, né? Nesse espaço que a gente aprende, que a gente fala, que nós somos ouvidos também. Então, eu estou muito feliz. Voltarei mais vezes, se tiver convite. Com certeza. E só uma observação. Eu ainda vou convencer o professor Sérgio a fazer um Instagram, porque ele tem muito conteúdo. Então, para quem estiver assistindo, para quem estiver ouvindo, quando tiver, siga lá, professor Sérgio Nascimento. Tem várias fotos que ele registra aí que ele tem que mostrar. No final do ano passado, o professor estava com quem? Com Lázaro Ramos, com Conceição Evaristo também. Sim. E não dá para guardar. Vamos convidar para esses encontros também, né? Não. Então aí eu já tenho até seguidores para o teu futuro Instagram. Eu acho que tem que ter Instagram, TikTok
TikTok, YouTuber. Exatamente. Né? Tudo Se isso, apropriar, né? Se das apropriar. ferramentas. Nós acabamos de falar. A nosso espaço de fala e as ferramentas tecnológicas nos ajudam muito a potencializar e a chegar, professor Sérgio, né? Eu brinco que né, chegou uma época, Janine, que eu tinha 5 programas de rádio, eu não tinha a ideia da potencialidade dessas ferramentas, né? E o quanto, né, ajudei pessoas, né, fazendo a pastoral da escuta em rádio, né, no sentido também de potencializar. Então, né, também fica aqui o nosso apelo ao professor Sérgio, né, aqui para milhares de pessoas. Ó, depois deixa aqui nos comentários, né, professor Sérgio, vamos fazer as redes sociais dele. Se precisar de ajuda, estamos nós aqui. Sim, eu ajudo nas fotinhas, na legenda. Vou precisar de ajuda. Sim. Gente, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Olha, foi maravilhoso, né? Cada dia, cada conversa, cada participante, né, a gente tem aqui uma potência, né, uma potencialidade, né, de conhecimentos, de saberes. Espero que você tenha experimentado este encontro aqui maravilhoso, né, e se prepara para os próximos. Vem mais, nós não paramos por aqui. Aqui embaixo depois vão estar também os contatos, né, da Ana, do professor Sérgio, também da Janine, né, Piraporiando, né, que olha, eu sempre falo Piraporiando, né, que ela é a CEO, a gestora e que potencializa principalmente a dimensão para o letramento racial no Brasil e fora do Brasil. É maravilhoso. Gente, obrigado, grande abraço. Movimento Pretrafro. Até o próximo. Tchau, tchau.